Michel Araújo teve detectado um estiramento na panturrilha direita após se reapresentar com dores aos treinos do São Paulo. O uruguai iniciou o tratamento, mas não tem previsão de retorno. Na última quarta, ele foi punido pelo STJD com um jogo de suspensão por uma entrevista no clássico contra o Corinthians. Quem retornou aos trabalhos foi o goleiro Jandrei. Após uma fratura no dedo da mão esquerda, ele participou das atividades desta quinta, fazendo algumas defesas, mas sem tanta intensidade. O seu retorno ao banco de reservas no duelo contra o Atlético Paranaense no dia 21 no Morumbi ainda é incerto. Os demais atletas em recuperação, como Galopo, Thales Costa e Ferrarese, seguem em recuperação no Refis. Já o Wellington, Igor Vinícius e Moreira estão no período de transição de suas lesões. No treino desta manhã, o técnico Dorival Júnior comandou uma atividade com situações de ataque contra defesa em 1 contra 1, 3 contra 2 e 4 contra 3. Na sequência, houve um trabalho técnico-tático. O São Paulo volta aos treinos na sexta-feira para dar sequência ao período de folga dos jogos. O Flamengo segue líder no ranking de média de público em 2023. O rubro-negro, com 51.230 pagantes por jogo, melhorou seus números em relação ao último levantamento e se distanciou ainda mais do segundo colocado. Em março, a média era de 47.680 por partida. Quem assumiu o segundo lugar foi o São Paulo. O tricolor tem uma média de 41.799 torcedores por jogo. O Palmeiras, que era vice-líder em março, caiu para a quarta colocação. A média do Palmeiras caiu de 41.094 para 38.946 pagantes por partida. O Corinthians se manteve no terceiro lugar, agora com 39.904 torcedores por jogo. O Fluminense, com média de 35.867 pagantes, fecha o top 5. Entrou em vigor nesta quinta-feira, dia 15, a Lei Geral do Esporte, com sua publicação no Diário Oficial da União. O texto havia sido aprovado pelo Congresso Nacional no mês passado e sancionado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com alguns vetos na quarta. O dispositivo regulamenta a prática desportiva no país em um único texto legislativo, concentrando a Lei Pelé, o Estatuto do Torcedor, a Lei de Incentivo ao Esporte e a Lei da Bolsa Atleta. Para mais informações, só conferir a matéria lá na ESPN. O imbróglio entre São Paulo e Lokomotiv da Rússia está impedindo o acerto e anúncio oficial da contratação por empréstimo do ponta Pedrinho pelo América Mineiro para o restante da temporada. A situação motivou o jogador dispensado pelo tricolor no fim de abril, após ser acusado pela ex-namorada de agressão e ameaça, a entrar na Justiça do Trabalho contra o Clube do Morumbi, exigindo sua reintegração ao plantel. A informação do processo foi divulgada inicialmente pelo portal Globo Esporte. O caso criminal envolvendo o jogador segue em investigação pela Polícia Civil Paulista. Segundo apurado pelo Lance, o Lokomotiv exige que o São Paulo quite por todo o empréstimo de Pedrinho para aceitar o rompimento do contrato de empréstimo assinado até o final desse ano. Os russos alegam que o tricolor pagou apenas o valor condizente com o pouco mais de 4 meses de Pedrinho passou no Morumbi. Foram 10 jogos e 3 gols no período. Internamente, dirigentes tricolores revelaram ao Lance que estão amparados legalmente na decisão. Pedrinho foi acusado de um crime grave enquanto era jogador do clube, portanto, a demissão estava amparada. O problema para o América Mineiro é que a confusão entre paulistas e russos lhe afeta. O clube de Belo Horizonte acertou o contrato com Pedrinho até o final do ano. Teoricamente, herdou um empréstimo que ainda valia pelo tricolor. Mas, na hora de fechar o acerto, o Lokomotiv bateu o pé, só libera o ponto após o São Paulo pagar o que acha que lhe deve. Pedrinho passou pelo Coelho no ano passado, marcando 8 gols e dando 3 assistências em 34 jogos, antes de ser negociado pelo Bragantino, então dono de seus direitos federativos com o futebol russo. O ponta não atua desde março, quando o boletim de ocorrência feito pela sua ex veio à tona. O São Paulo está de olho nas possibilidades de mercado para conseguir se reforçar com novos jogadores na próxima janela de transferências que abre em julho. No entanto, uma contratação importante feita pelo tricolor não foi para atuar dentro das 4 linhas, mas sim na coordenação do departamento de mercado, que é o João Marcos, que antes de ir para o São Paulo ele trabalhava no Ceará.